Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer a leitura de um texto ecumênico. Artigo 50, parágrafo 3º, inciso 1º do Regimento Interno. E a todas, agradecer a presença de cada um e de cada uma. Mateus 6.4. Tenham o cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Passa a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 32ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15 do dia 20 de outubro de 2015, sob a presidência da vereadora Branca de Castilho Souza e Cunha, e com a presença dos vereadores dessa Câmara. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente desta Casa. Em seguida, foi feita a leitura do expediente das seguintes proposições, apresentadas à Câmara. Requerimento 66/2015, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Requerimento 71 de 2015, requerendo a prorrogação do prazo dos trabalhos de investigação da CPI, por mais 60 dias, de autoria dos vereadores Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes e Raimundo Henriques de Paiva. Indicações de número 221, 227, 228/2015, de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Indicação de número 222 ao 226 e 232, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Indicações de números 229 e 231, de autoria do vereador Raimundo Henriques de Paiva. Indicação de número 230/2015, de autoria do vereador Aparecido Ferreira Barbosa. Indicação de número 233/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Pereira. Projeto de resolução número 18/2015, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Projeto de resolução 19/2015, que outorga título de cidadão honorário, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Projeto de resolução número 20/2015, que outorga medalha ao mérito esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Projeto de resolução 21/2015, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto de resolução número 22/2015, que outorga título de cidadão honorário, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Projeto de resolução número 23/2015, que outorga medalha ao mérito esportivo de Ouro Branco, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Projeto de resolução número 24/2015, que concede medalha ao mérito Cônigo Luiz Vieira da Silva, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Projeto de lei número 52/2015, que dá denominação ao posto de saúde da comunidade de Campestre, de autoria do vereador Maurício Vieira Neiva. Ato contínuo, a senhora presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou parecer favorável ao projeto de lei número 50/2015, o qual foi aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva, bem como em sua redação final. Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação ofereceu o parecer favorável ao projeto de resolução número 13/2015. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomadas de Conta não apresentou parecer ao projeto
supracitado. A comissão especial ofereceu parecer favorável ao projeto de resolução número 16 e 17/2015, quais foram aprovados em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva, bem como em sua redação final. As indicações de número 218, 219 e 220 foram aprovadas por unanimidade no plenário. No momento do pronunciamento popular, fizeram uso da palavra o senhor Geraldo Faustão Viana Nicomedes, sobre a Serra de Ouro Branco, o senhor José Pedro Cavalcante, sobre a Secretaria de Planejamento, e o senhor Roberto Fernandes Torres, sobre obras da administração pública. Em seguida, a senhora presidente nomeou comissão especial composta pelos vereadores Geraldo Pedro da Silva, Carlos Roberto Pereira e Maurício Vieira Neiva, para apresentar parecer sobre os projetos de resolução número 18 ao 24/2015. Finalizando, a senhora presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte os projetos de lei número 52, os projetos de resolução de número 13 e do número 18 ao 24/2015, as indicações de número 221 ao 223/2015, os projetos e os requerimentos de número 66 e 71/2015. Às 21h43 foram encerrados os trabalhos. Para constar, se lavrou essa ata que, após lida, aprovada, será assinada pelo secretário e presidente dessa mesa. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Passa a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura das correspondências e proposições encaminhadas à casa. Comitê Gestor das Águas e Energia da PMOB. Convite. Prezada vereadora senhora Branca de Castilhos Souza e Cunha. O Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, responsável pelo controle de consumo de energia, vem respeitosamente convidar Vossas Excelências para a reunião de explanação do nosso trabalho e medidas que já estão sendo tomadas para a redução de consumo nos espaços públicos. Apresentar projeto de melhorias visando contribuição para a iluminação pública. Dia 28/10/2015, quarta-feira, às 14h30. Local Secretaria de Cultura, anexo 1. Atenciosamente, Angelita Ferreira, Calefa Siqueira, Jaqueline Santos, Marta Vieira, Raquel Dias. Seu secretário, estão me avisando aqui no WhatsApp que está sem som, presidente. A transmissão da TV Lafayette está sem som. Eu podia esperar para... Nós queremos pedir à equipe que cuida do som e da transmissão para reparar esse problema do som, que o pessoal está ligando e dizendo que está sem som, está sem repetição na TV Lafayette. TV Lafayette não, né? Na internet. Na transmissão agora. Ofício número 25/2015. Excelentíssimo senhor governador, a Câmara Municipal de Ouro Branco, através de sua presidente infraassinada e demais vereadores, vem solicitar a Vossa Excelência a retomada urgente da construção do Hospital Regional, localizado na cidade de Conselheiro Lafayette, o qual teve sua construção paralisada no ano de 2012. Há que se ressaltar que o funcionamento do Hospital Regional é de suma importância e beneficiará não só apenas os municípios de Conselheiro Lafayette e Ouro Branco, mas também toda a região do Alto Paraupeba. Sabemos que o processo depende de esforços conjuntos, e por isso colocamos-nos à sua disposição para colaborar com os projetos desenvolvidos para a nossa região, esperando contar com sua especial atenção. Desde já agradecemos e renovamos os votos de elevada estima. Branca de Castilhos Souza e Cunha, Edson Miguel de Paula, Raimundo Henriques de Paiva, Aparecido Ferreira Barbosa, Carlos Roberto Pereira, Charles Silva Gomes, Geraldo Pedro da Silva, Imar Vieira, Ivo Pereira Filho, Luiz Rodrigues Damasceno, Maurício Vieira, Nilma Aparecida Silva e Rodrigo Vieira Duarte. Ofício número 39/2015. Excelentíssima senhora Branca de Castilhos Souza e Cunha, presidente da mesa diretora. Informe de lei número 1992/2013. Encaminho anexo a esta Casa Legislativa cópia portaria CEOB número 03/2015, que altera a portaria número 02/2015, que dispõe sobre criação
da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, CEOB, número 02/2015, e nomeia os seus membros na forma que estabelece. Portaria fixada no quadro de avisos do prédio sede da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, conforme artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Iale Luiz Vilaça, gerente de concessões e mobilidade. Ofício 221/2015. Atendendo o que precetua a Lei nº 1992/2013, artigo 1º, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento desta Casa Legislativa cópia dos decretos abaixo relacionados. Nomeia Kênia Costa do Carmo, supervisor servente 1. Nomeia Leonardo de Jesus Ferreira, supervisor 5, obras. Exonera Cristiane Leal Duarte, assessora 1. Permissão da praça de eventos para som maníacos e eventos. Exonera Ramon Pereira de São José, supervisor 3. Exonera Ideraldo Bellini Soares de Melo, secretário municipal de Planejamento e Gestão e secretário municipal interino de governo. Dr. Vladimir Vilela Marques. Projeto de resolução número 25/2015, outorga título de cidadão honorário. Fica outorgado título de cidadão honorário ao senhor Lúcio Eustáquio Monteiro, Geraldo Pedro da Silva. Projeto de lei número 53/2015, da denominação a via que menciona. Fica denominada Rua Clemente Braz, a via que se inicia na via principal da comunidade de Campestre. Maurício Vieira Neiva. Projeto de lei número 54/2015, da denominação a via que menciona. Fica denominada Rua Adão das Dores Rafael, a via que se inicia na via principal da comunidade de Campestre. Maurício Vieira Neiva. Projeto de lei número 55/2015, da denominação a via que menciona. Fica denominada Rua Efigênia das Dores Pereira, a via que se inicia na via principal da comunidade campestre. Maurício Vieira Neiva. Projeto de lei número 56/2015, da denominação a via que menciona. Fica denominada Rua Sebastião Benedito Amorim, a via que se inicia à direita da estrada de Carreiras. Maurício Vieira Neiva. Projeto de lei número 57/2015, da denominação a via que menciona. Fica denominada Rua São Geraldo, a via que começa no entrocamento que dá acesso à comunidade de Marimbondo, no local conhecido como Peneirinha, até o entrocamento para a comunidade de Fundão e Cristais. Carlos Roberto Pereira. Requerimento número 70/2015. A responsabilidade da avaliação da qualidade construtiva da obra, conforme determinado na legislação, é do responsável técnico, que planeja e executa a obra. Cabe ao mesmo a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado ou pela obra por ele executada. Solicitamos ao Executivo que apresente laudo técnico da estabilidade da edificação da laje que tange a creche do bairro Belvedere, elaborado por responsável pela obra, sendo ele profissional habilitado, registrado no CREA ou no CAU, apontando-se há ou não um risco iminente nesta construção. Charles Silva Gomes, Nilma Aparecida Silva. Indicação de número 234/2015. Que os degraus construídos no passeio público à rua José Geraldo, número 176, bairro Centro, sejam demolidos. Nilma Aparecida Silva. Moção de pesar número 37/2015. Que seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor
Eucílio Nogueira, pelo seu falecimento. Carlos Roberto Pereira. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. 10 minutos para cada vereador. Convido o vereador Carlos Roberto Pereira para o seu pronunciamento. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, boa noite. Senhora presidente, o assunto que trago hoje a essa casa é um assunto que já vem debatendo há várias reuniões. É um problema sério que os moradores da rua Eduardo Nicomedes vêm enfrentando. Há pouco tempo, a prefeitura fez até uma bela obra, que foi na Professor Zé Luiz. É um muro, abriu a rua, só que não mediu as consequências. Vieram a chuva, estão de volta aí, tem um ano que eu estou falando o assunto, e com isso, a água que desce da Praça das Rotas, mais a Professor Zé Luiz, está desembocando na rua Eduardo Nicomedes, o que vem causando grande transtorno aos moradores. Por 2 vezes já teve morador que teve um apartamento inundado. Então, estive há uns 15 dias, inclusive com uma moradora de quase 90 anos, e ela também pediu à prefeita, não pôde subir as escadas porque não conseguia, e a prefeita atrasou na reunião, mas ficou acertado que começaria logo as obras. E até hoje, nada. E a preocupação maior está aí. Deus está abençoando, que a chuva, nós precisamos dela, mas temos que preocupar com esse assunto. Então, gostaria que a prefeita sensibilizasse, a administração sensibilizasse e olhasse a situação. Outro assunto, senhora presidente, é a respeito de um assunto muito debatido, que é a Praça Santa Cruz. Teve audiência, teve tudo, só que eu acho que tenho certeza, quando vai começar uma obra, deveria primeiro analisar os transtornos que essa obra pode trazer para aquela localidade. É o caso da Rua da Lavoura. Estive com a prefeita, estive com o Iales há uns 15 dias e ficou acertado que seria mudado o trânsito ali na Rua da Lavoura, ali perto do saudoso Xixico, ex-prefeito dessa casa, ali passaria a ser mão dupla. O pessoal que descesse a Rua da Lavoura, desceria a praça, contornava atrás da igreja e retornaria em frente à igreja, dando a mão dupla. Hoje não. O pessoal que vem do bairro, do Pioneiros e outras localidades, eles sobem, continua a Rua Santo Antônio, tudo bem. Mas o pessoal que vem na João 23, igual o caso dos comerciantes, inclusive eu também sou, não tem como o pessoal parar os caminhões. Eles descem para retornar, para pegar a mão, para não parar na contramão, e não tem como fazer isso. Volta lá, perto do Banco Brasil, seria a segunda opção. Só que é impossível, porque tem carro de um lado e outro. Então, tem que ir novamente na João 23. Então, eu gostaria, que o pessoal sensibilizasse nesse sentido. Tive até hoje com o Iales, e ele disse para mim, não, é porque o Zé Miguel está fazendo as placas. Acho que essas placas teriam sido a primeira a ter sido feita, inclusive o trânsito ter sido mudado antes de começar a obra. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que olhasse com carinho o mais rápido possível. São essas minhas palavras e muito obrigado. Obrigada, vereador. Convido o vereador Ivo Pereira Filho para o seu pronunciamento. Primeiramente, boa noite, senhora presidenta, demais vereadores, a todos aqui presentes, secretárias. É só uma nota de esclarecimento que me pediram para que eu passasse essa informação, e eu vou ler aqui. É sobre arborização urbana. Supressão de espécies exóticas na área do viveiro municipal. A equipe do Programa Municipal de Arborização Urbana realizou na área do viveiro local, identificado na foto apresentado nas redes sociais, somente a supressão de indivíduos árboreos isolados do gênero Pinus, espécies Pinus eliote, conhecido popularmente como pinheiros. Esse tipo de indivíduo arbóreo que foi suprimido na área do viveiro é caracterizado como exótico à nossa flora nativa, ou seja, não pertence aos biomas Mata Atlântica e Cerrado, e assim não apresentam maiores restrições de supressão quanto justificado. Reforçamos que não foram realizadas supressões de indivíduos dos biomas Mata Atlântica e cerrados típicos de nossa região. A supressão dos pinheiros na área do viveiro municipal foi motivada devido à necessidade
de aumentar a área de insolação para a produção de mudas de diversas espécies, nativas, frutíferas e ornamentais, assim como para melhorar as condições físicas para as instalações de estruturas, por exemplo, estufa de insolação, e principalmente para a reestruturação florística e paisagística dos poços de acumulação de água e de sua margem, como espécies vegetais aquáticas, macrófilas e de zonas ripárias, típico de nosso bioma. Dessa forma, acreditamos que a área do viveiro e o seu entorno ganhará em diversidade ecológica e melhores condições de produção de mudas, a que poderá ser mais bem utilizada como espaço de educação ambiental. No entanto, a causa para o rebaixamento repentino de um dos poços localizados no viveiro está localizado como a abertura de extravasor para limpeza de galhos, observando que o nível de água do poço em questão já vem apresentando próximo ao nível d'água, apresentando anteriormente a supressão dos pinheiros. José Paulo Badini Andrade, engenheiro agrônomo, coordenador do Programa de Arborização Urbana, e Paulo de Castro Vieira, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivo. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para o seu pronunciamento. Presidente, eu peço sua autorização para falar daqui, a minha fala vai ser breve. Fique à vontade. Estive semana passada na Prefeitura Municipal de Ouro Branco com a senhora Calefa, a senhora Raquel, o senhor Ubiratã e a senhora Jaqueline, que são membros do Comitê Gestor de Energia. E fiquei extremamente feliz de saber que funcionários públicos estão se reunindo para fazer uma gestão mais de perto do consumo de energia da Prefeitura Municipal dos prédios públicos. Eles já conseguiram reduzir 10%, vão chegar a uma redução de 25% no consumo de energia dos prédios públicos. Existem outros comitês gestores na área de telefonia, de água, de papel, de merenda, que estão fazendo gestão também no desperdício da merenda escolar, no armazenamento. Então, assim, é muito interessante a gente ver que os funcionários, inclusive funcionários de carreira, estão criando grupos gestores para reduzir o custo da máquina pública. Isso é muito interessante. Muito interessante, presidente. Eu sei que a senhora já tem essa preocupação, mas, de repente, criar também aqui um grupo gestor para a gente otimizar o uso dos descartáveis, que a gente sabe que é uma questão, inclusive, ambiental. Parabenizar a essas pessoas, as quais eu citei o nome, e também os outros grupos gestores, que eu não tive a oportunidade, porque não fui convidada para conhecer o trabalho deles, mas me coloco à disposição. E é extremamente louvável que os funcionários entendam o momento que o serviço público passa e a economia, o uso racional do dinheiro público dado por esses funcionários, por esses servidores, é um exemplo a ser seguido, inclusive para a própria administração, né, para a própria prefeita, que a gente vê que muitas vezes não tem essa preocupação com o uso racional do nosso dinheiro público. Eu hoje vou falar apenas isso, presidente, porque a gente vai precisar fazer uma reunião importante daqui a pouco. Então, a minha fala hoje é essa, mas eu também não poderia deixar de dizer, e por enquanto nós estamos apurando, sobre a questão da supressão das árvores que aconteceu no nosso viveiro municipal. Houve aqui a leitura de um documento dizendo que são árvores, são pinheiros, mas, de toda forma, cabe a essa Câmara aprofundar nessa discussão, verificar se realmente não houve um crime ambiental. Fato é que a gente tinha ali uma quantidade muito grande de pássaros que ficavam naquela região, que usavam ali como dormitório, como local para se procriarem. E hoje, com o corte dessas árvores, sejam elas
nativas ou estranhas ao aquele ambiente, elas eram utilizadas pelos nossos pássaros para se procriarem, para dormirem, e ali era realmente o que eu chamo de um oásis, né? A gente tinha um prazer de estar indo ali, um lugar fresco, arborizado, mas a Câmara, esse é o meu sentimento. A vereadora está investigando, e assim que nós apurarmos, se tiver havido realmente um crime ambiental, com certeza, vereador Chaves, vereadora Nilma, que está fazendo essa investigação conjuntamente, nós vamos tomar as providências que nos couberem. Muito obrigada. Gostaria também de lembrar que esse viveiro estava desativado e que a Câmara Municipal é parceira da Prefeitura, repassando recursos necessários para a reativação desse viveiro, que é importantíssimo para nós, mas é preciso que realmente seja feita essa investigação, se houve ou não crime ambiental no corte dessas árvores. Eu quero também lembrar que amanhã, a todos os vereadores, que amanhã, dia 28/10, às 14h30, o Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, responsável pelo controle de consumo de energia, convida todos os vereadores para a reunião que vai acontecer nesse horário na Secretaria de Cultura, anexo 1. Então, amanhã, às 14h30, Comitê Gestor da Água e Energia da Prefeitura Municipal de Ouro Branco. Fica aí o convite a todos os vereadores. Eu também não vou me alongar muito na minha fala, mas não poderia deixar de trazer uma preocupação muito grande dos moradores das comunidades de Fundão, Marimbondo, Água Limpa, toda aquela comunidade ali. Tenho aqui um aviso que foi retirado de dentro de um ônibus que faz a linha para aquela região de Fundão e Marimbondo, que fala o seguinte: senhores usuários, está aqui, Viação Paraíso Limitada. Senhores usuários, a Viação Paraíso Limitada informa que a partir do dia 26/10 de 2015, a linha Fundão-Marimbondo, Ouro Branco, irá operar nos seguintes horários: segundas, quartas e sexta-feiras, de 6 da manhã, Fundão para Ouro Branco, 11h40, Ouro Branco para Fundão. Portanto, nas terças e quintas-feiras não haverá atendimento. Veja bem, estão tirando, já eram tão poucos os horários, pouquíssimos, estão tirando agora não somente horários, mas dias. Quintas-feiras e terças-feiras não haverá nenhum atendimento. Isso é a empresa Aviação Paraíso. A Cláudia, que mora no Fundão, nos procurou, deixou aqui este aviso, que ela fez a cópia de dentro do ônibus, informando que estão tirando o direito daquelas pessoas do transporte público. O que antes tinha alguns horários, nesta nova decisão da empresa, apenas 2 horários, na verdade apenas um. Um que traz às 6 da manhã para Ouro Branco e um que volta com as pessoas às 11h40 para o Fundão. E essas pessoas, como que vão ficar? Não terão outra opção? Se elas quiserem vir à tarde, retornar à tarde, no meio do dia, trabalhar. Gente, é simplesmente não reconhecer o direito das pessoas, o direito sagrado de ir e vir, o direito de locomoção, que nós devemos respeitar e permitir, simplesmente tirando mais horários e mais dias. O que deveria ser o contrário. Pelo menos quando nós fizemos aquelas reuniões com a empresa, foi falado que os atendimentos seriam excelentes, que só iam melhorar, tudo isso foi falado. E o que a gente vê é totalmente o oposto. E eu pergunto à prefeita Cida Campos se ela está de acordo com isso. Se foi isso que foi conversado, se foi isso que foi acertado com aquelas comunidades, se é isso que essa comunidade vai ter como atendimento de transporte coletivo. Apenas um horário de vinda às 6 da manhã e um 11h40 para retornar. A pessoa não tem sequer o direito de vir aqui trabalhar e voltar à tarde, de vir ao hospital e ter um transporte decente para retornar.
Nós já passamos por esse trecho dando caronas pelos intervalos que já existem. Eu imagino que com essa nova decisão, essas pessoas vão ter que fazer esse trajeto, se não for de carona, a pé todos os dias. Nós sabemos que muita gente trabalha na cidade, muita gente vem, depende desse transporte para vir fazer compras, para vir para o hospital, para vir ao banco, para vir receber. Agora, com um único horário, em 2 dias da semana, apenas 2 dias da semana. Mesmo assim, nem é o dia todo, é um vindo às 6 horas e o outro voltando às 11h40. Isso é uma vergonha. Eu pergunto à prefeita Cida Campos se ela está de acordo com isso. Eu quero esta resposta. Se é isso que foi comprometido e prometido para aquela comunidade, para aquelas comunidades, são centenas de pessoas que agora passa a ser refém apenas de 2 horários. Eu até considero que é um trazendo e um levando. Pronto, acabou. Elas se tornam refém nas suas comunidades do transporte coletivo, que não existe mais. Vergonha essa empresa, essa Aviação Paraíso, tomar uma decisão dessa e já afixar e já publicar. Senhora Presidente, no momento oportuno, gostaria de fazer uso da fala com o líder do partido PMN. Sim, vereador, só um minuto, eu só vou encerrar. Então, nós amanhã, quinta-feira, vai ter uma reunião na prefeitura. Essa comunidade pediu uma reunião com a prefeita, nós esperamos que ela receba. Como eles não conseguiram agendar, eles estão vindo às 9 horas. Entre 8h30 e 9 horas, a comunidade vai vir para o gabinete da prefeita, quinta-feira, para tentar reverter essa situação. E aí fica para o conhecimento de todos os vereadores que queiram também interferir, interceder e ajudar. Então, são essas as minhas considerações. E eu passo para o vereador Charles Silva, que vai falar como líder do PMN. Você breve 5 minutos, palavras, vereador. Senhora Presidente. A senhora tratou de um assunto, transporte público, referente às comunidades. Desde 2013 que a gente está assistindo essa novela aqui na casa, a gente solicitou audiências, documentações, a nossa advogada já está com parecer final para a empresa Teixeira e Paraíso. E aí, senhora Presidente, eu acho que agora não cabe mais a gente ficar falando aqui na casa, porque eu conversei com a TEA, com o IAL, eles já abriram o processo administrativo. Agora, eu acho que cabe aos 3 vereadores sentar com a administradora, tanto a Cida como a secretária de obras, TEA e o IAL, para ver o final dessa novela, porque tem 3 anos que a gente está assistindo isso daqui. A nossa advogada da Nilma, já está entrando com parecer final, e aonde a prefeitura vai ter problema. Os trocadores e os motoristas estão sem receber desde o dia 20. Entendeu? E não adianta mais sentar com o TEA, com o IAL, a gente falar mais aqui. O que cabe a gente entrar no Ministério Público e denunciar a empresa. Porque vai entrar e vai sair mandato, esse é uma concessão de 10 anos da Teixeira, e nada se fez no governo passado, nem no atual governo. Então, cabe a gente tomar posturas mais enérgicas, senhora Presidente. São só essas minhas considerações. E, concluindo, vereador Charles, semana passada, Vossa Excelência trouxe uma grande preocupação para todos nós, que é a questão do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete. E nós recebemos aqui na Câmara a visita do Gildo Dutra, o radialista Gildo Dutra, que também é vereador em Conselheiro Lafaiete, que esteve na Assembleia junto do deputado Glaicon, e eles trouxeram um ofício, um encaminhamento a essa casa, para que essa casa, a Câmara de Ouro Branco, se manifestasse sobre essa questão. E eu assinei a petição que eles trouxeram, e junto nós fizemos uma que todos os vereadores assinaram também. E eu quero repetir a leitura, porque eu acho que é extremamente importante, a reativação das obras do Hospital Regional, nós chamamos de pronto-socorro aqui de Conselheiro Lafaiete. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ouro Branco, através de sua presidente, infraassinada, e demais vereadores, vem solicitar a Vossa Excelência a retomada urgente da construção do Hospital Regional localizado na cidade de Conselheiro Lafaiete, a qual teve sua construção paralisada no ano de 2012. Há que se ressaltar que o funcionamento do Hospital Regional é de suma importância e beneficiará não apenas os municípios de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, mas também de toda a região do Alto Paraopeba. Sabemos que o progresso depende de esforços conjuntos e, por isso, colocamos-nos à disposição para
para colaborar com os projetos desenvolvidos na nossa região. Esperamos contar com sua especial atenção e, desde já, agradecemos. Renovamos os nossos votos de elevada estima. Atenciosamente, vereadora Branca de Castilha, vereador Raimundo Henrique Paiva, vereador Edson Miguel de Paula, vereador Aparecido Ferreira Barbosa, vereador Carlos Roberto Pereira, vereador Charles Silva Gomes, vereador Geraldo Pedro da Silva, vereador Imar Vieira, vereador Ivo Pereira Filho, vereador Luiz Rodrigues Damasceno, vereador Maurício Vieira Neiva, vereadora Nilma Aparecida Silva e vereador Rodrigo Vieira Duarte. Então, nós entendemos que a união de toda essa região vai, sim, fazer com que essas obras sejam retomadas, que é de extrema importância, até para desafogar a questão de Ouro Branco também. Não somente, Ouro Branco até nós consideramos que é uma cidade bem servida, mas toda a nossa região está clamando por essa obra há muitos anos. Então, foi muito providencial a sua ida a Belo Horizonte, tentando também resolver junto do deputado Glaicon Franco, e agora toda a Câmara de Ouro Branco é parceira nesse movimento, da gente tentar ajudar e dar essa força para que essa obra seja retomada. Presidente, então, a senhora me concede a palavra como líder? Como líder, vereadora, são 5 minutos, fique à vontade. Eu queria dizer, fazer coro com o companheiro Charles, essa questão do transporte público realmente não tem mais como ela continuar sendo apenas fruto de manifestações verbais dessa casa. Eu acho que chegou a um ponto que essa casa, e eu acho que não é de um vereador ou de outro vereador, mas dos 3 vereadores, tomaram uma providência formal em relação à questão da concessão do transporte público. Nós fomos literalmente enganados quando da subconcessão da empresa Teixeira para a empresa Paraíso. Também, além da questão que a vereadora Branca trouxe das comunidades rurais, as nossas comunidades urbanas estão muito mal atendidas. Tem ainda a questão dos estudantes, que foi dito que seria suspenso o subsídio do transporte dos estudantes por 1 mês para análise, e já tem mais de 8 meses que essa empresa sumiu, e nada aconteceu sobre a discussão do passe escolar para os estudantes. Os funcionários, Charles, sem receber. Eu sei que o transporte público ele é um problema, vamos dizer assim, sensível, e que no governo passado tinham esses problemas também, mas funcionário da empresa de ônibus nunca ficou tanto tempo sem receber, porque existia uma comissão na Prefeitura de Ouro Branco e não permitia que isso acontecesse. Presidente, falar também do Hospital Regional. A gente não deixar de esquecer, que a gente não se esqueça que é muito importante essa nossa mobilização enquanto câmaras municipais da nossa região, mas também, olhando para o retrovisor, lembrar o desvio e o superfaturamento desse hospital, promovido pelo senhor José Milton, que é alvo de investigação, pelo mau uso e pela má gestão dos recursos do governo estadual na construção daquele hospital. Agora a gente faz essa solicitação para o nosso governador, espero que ele possa nos atender, mas é importante que a gente não esqueça, se esse hospital não está pronto, é porque houve má gestão dos recursos aplicados aqui, tanto pelo governador, senhor Anastasia, como pelo nosso prefeito, pelo prefeito de Lafayette, o senhor José Milton. E aquela obra, a gente hoje passa por ela e, ao invés de comemorar, a gente lamenta que tanto dinheiro tenha sido empregado ali para que aquela obra esteja apenas com o esqueleto pronto, com a parte mais barata, porque quando vierem os acabamentos, os azulejos, as encanações, isso tudo é um valor muito alto. Então, acho que a gente não pode esquecer, é importante essa nossa solicitação ao nosso governador Fernando Pimentel, mas não esquecer que do quanto de dinheiro público foi enterrado naquela obra, de forma irresponsável, para não dizer criminosa. Espero que o judiciário possa penalizar os responsáveis pelo mau uso do dinheiro público naquele hospital, porque dinheiro público ele é para ser usado, sim, em benefício da população. E quantos milhões forem necessários para a construção de um hospital, precisa ser investido, mas investido com responsabilidade, com critério e com responsabilidade. Porque se toda vez que nós formos fazer um hospital regional,
que é importante, e baseado na importância desse hospital, nós deixarmos que dinheiro seja rasgado, literalmente rasgado, como foi naquela obra, e que nada seja feito, nós vamos estar sendo conivente com o que a gente vê no nosso país, que é essa onda de corrupção, de má gestão, de gestões irresponsáveis, de descumprimento da 8666, que a gente sabe que veio para tentar moralizar as obras públicas e que tantos prefeitos, que tantos governadores, que tantos políticos têm literalmente rasgado essa legislação e usado o nosso dinheiro como se usa o próprio dinheiro, sem nenhum critério, sem nenhum procedimento, sem nenhuma formalidade. Eu não poderia deixar de falar aqui da minha indignação com os desvios que aconteceram no hospital, na construção do hospital regional na localidade da cidade de Conselheiro Lafayette. Segunda parte, ordem do dia, duração 90 minutos. Projeto de lei 52 de 2015, que dá denominação Senhora Posto de Presidente, eu Saúde. peço vista ao projeto 52. Vistas, pedida regimental. Portanto, passamos ao projeto de resolução. Senhora Presidente, da mesma forma, gostaria de pedir vista do projeto de resolução 18, 21, 24, 19 e 22. Pedida regimental, portanto, concedido vistas tanto ao vereador Charles quanto ao vereador Raimundo Henrique Paiva sobre as suas solicitações. 19 e 22. 18, 21 e 24. Do 20. 20 e 23, né? Projeto de resolução 20 e 23 também, vereador? 20 e 23? Então, 20 e 23. Projeto de resolução 20 e 23. Pedido de vistas feito pelo vereador Da mesma forma, Luiz Rodrigues presidente, Damasceno. pedir vista das indicações 221, 227, 228, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 229, 231. Concedido vistas a todas as indicações da vereadora Nilma Aparecida Silva. Portanto, o projeto de resolução, que dá de número 13 de 2015, que dá nova redação à resolução 68 de 2011, que dispõe sobre viagens oficiais de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Branco, eu solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas o parecer sobre o projeto de resolução 13 de 2015. Lembrando que já houve o parecer da Comissão de Legislação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de resolução número 13/2015. Relatório. Referido projeto de resolução dá nova redação à resolução número 68 de 2011, que dispõe sobre as viagens oficiais dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Branco. Voto relator. Esse relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Geraldo Pedro da Silva, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator. Sala das comissões, 26 de outubro de 2015. Geraldo Pedro da Silva, presidente. Raimundo Henrique de Paiva, vice-presidente. Carlos Roberto Pereira, terceiro membro. Ambos vereadores dessa casa. Coloco o projeto de resolução número 13 de 2015 em primeira discussão. Em discussão, senhora presidente. Sim, vereador. Gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura da mensagem para os munícipes que se fazem presente aqui na Câmara, para eles entenderem qual o projeto que a gente está discutindo aqui. É os artigos, onde fala sobre as viagens e as prestações de contas. Não explica não.
Vereador, desejo que seja feito sobre as viagens de vereadores. Isso, a prestação de contas e como que ficou agora a nova redação do projeto. Da motivação das viagens. Fica autorizado na Câmara Municipal de Ouro Branco a concessão de viagens aos vereadores e servidores em atividades laborais de interesse do Legislativo dentro do Estado de Minas Gerais e nas cidades de Brasília, Distrito Federal e São Paulo, nos seguintes casos: para reuniões previamente marcadas do vereador com autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, estadual ou federal, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo; para que membros da mesa diretora da Câmara Municipal representem o Legislativo por delegação outorgada pelo presidente; para que compareçam ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, empresas e instituições de consultorias e câmaras municipais de outros municípios, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação nas câmaras, na Câmara de Ouro Branco, ou em processos em tramitação que necessite de maior conhecimento do parlamentar ou gestor da Câmara; para participar em encontros, seminários, cursos ou congressos que venham lhes dar melhores conhecimentos para o perfeito desempenho do seu mandato parlamentar, limitando-se ao máximo de 2 viagens ao ano, com exceção de Brasília e Distrito Federal, que poderá ser 2 viagens anteriormente mencionadas a mais, que deverão ser devidamente justificada a sua necessidade, não podendo, neste caso, ultrapassar a 2 pernoites na referida cidade. Aí, Vossa Excelência quer também a forma de prestação de contas. Do reembolso das despesas, eu queria lembrar que o que esse projeto pretende é acabar com a figura da diária, que tanto o vereador quanto o servidor faz jus, e passa para o reembolso de despesa, que quer dizer, o vereador ou o servidor passa a ter a obrigatoriedade de apresentar notas fiscais dos gastos com a viagem, relativo à hospedagem, ao transporte e à alimentação, incluindo o estacionamento. Os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Branco que se deslocarem de sua sede nos casos previstos no artigo 1º farão jus ao reembolso de despesas de viagem decorrente de alimentação, hospedagem, deslocamento e estacionamento. Tá bom, vereador? Quer que leia todo? Tá bom? Em discussão, presidente? Continua em discussão. Gostaria de dizer que eu entendo esse projeto, ora apresentado nessa casa hoje, como um avanço. Acho que a supressão dos congressos em regiões litorâneas, que a partir de hoje não serão mais permitidas, é mais um avanço na moralização do dinheiro público que essa casa vem dar o exemplo. Há muito pouco tempo atrás, não existia limitação para a viagem de vereador. Existia, inclusive, vereadores que viajavam até 15 vezes por ano. Hoje o vereador pode viajar 2 vezes, não pode viajar por litoral, só pode viajar para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, que são capitais que não têm, teoricamente, locais turísticos. A prestação de contas também, vereadora, é um avanço, porque a gente vai receber apenas o que nós gastarmos, apesar de que a figura da diária é perfeitamente legal e é usada em vários órgãos públicos, mas eu acho que essa casa dá um exemplo de moralização do uso do dinheiro público. Os 13 vereadores que já sentaram, já conversaram sobre esse projeto, estão de parabéns. Eu acho que a Câmara realmente tem que dar o exemplo quando se trata do uso do dinheiro público. Eu acho que essa casa, mais uma vez, hoje, após aprovar esse projeto, tenho certeza que será com 12 votos, pela ausência do companheiro Paré, que não está presente, mas se estivesse, também votaria a favor. Essa casa hoje dá mais um exemplo de moralização, coisa que já vem acontecendo nesse último mandato, onde o vereador não viaja livremente, onde o vereador só viaja 2 vezes por ano, e agora mais 2 vezes para Brasília, que eu acho que é importante também.
Não se pode achar que o vereador consegue exercer o seu mandato estando preso apenas ao seu município. Eu acho que esse projeto dá liberdade para o vereador trabalhar, mas também moraliza quando impede que nós possamos ir para as áreas litorâneas, quando a gente tem que prestar conta das nossas viagens. Eu acho que essa Câmara, na pessoa dos 13 vereadores, hoje dá um exemplo de economia do dinheiro público e de moralização do uso do dinheiro público. Continue a discussão. Encerra essa discussão, coloco... Pois não, vereador. Já foram lidos. Eu gostaria de pedir vista esse projeto, porque está com emenda, ou solicitamento para a próxima. Já foi pedido. O vereador Geraldo Pedro da Silva. Solicitamento, senhor presidente, porque, já que é para analisar, sabe, vamos analisar com mais cautela. Vereador, deixa eu só explicar. Deixa eu só tentar explicar. O vereador Geraldo Pedro da Silva, que manifestou que vai pedir a segunda discussão e votação do projeto, ao que parece, ele não vai pedir a redação final do projeto, para que na redação final ainda tenha, numa outra discussão, a oportunidade dos vereadores de poder discutir mais sobre o projeto. Vossa Excelência concorda? Pode estar, senhor vereador. Pois não. Portanto, continue a discussão. Encerra essa discussão, coloca o projeto de resolução número 13 de 2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 13 de 2015 em primeira discussão e votação. Não havendo manifestação sobre a segunda discussão, então nós aguardamos para a próxima reunião. Portanto, tendo feito o pedido de vista aos demais projetos e indicações, nós solicitamos ao secretário da mesa que faça a leitura dos requerimentos de números 66 e 71. Requerimento 66/2015. Que seja convidada a senhora Sônia Terezinha de Abreu, secretária de Desenvolvimento Social, CREAS e CRAS, da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, para comparecer a esta Casa Legislativa no dia 3 de novembro do corrente, às 19 horas, a fim de prestar esclarecimentos para a população e vereadores sobre as ações desenvolvidas pelo Serviço Social. Charles Silva Gomes. Requerimento 71/2015. A Comissão Parlamentar de Inquérito nomeada pela Portaria número 52/2015 foi instalada em 2 de julho de 2015 e de lá até o presente momento realizou 13 reuniões, colhendo depoimento de 9 pessoas, dentre elas secretários municipais, servidores e ex-servidores, representantes de conselho, empresários e restando ainda, como se decidirá em breve outras tantas. No interim dos trabalhos investigativos foram expedidos vários ofícios para os órgãos internos e externos ao município, cerca de 50, assim como se coletou e examinou mais de 10.000 páginas de documentos variados. Com a dedicação exclusiva dos vereadores que compõem a CPI, encaminhados pelo pessoal de apoio e consultoria jurídica, foi possível apresentar relatório parcial para a leitura da última sessão desta Casa, documento contendo cerca de 55 páginas, no qual há recomendações importantes e evidências de ilícitos comunicados aos interessados, que devem se manifestar esclarecendo os casos queiram em 15 dias. De todos os interessados mencionados no relatório parcial, apenas um ainda não recebeu a intimação. Ainda assim, porque, segundo informações de familiares que atendeu a CPI, não estaria em casa, sem que soubesse o horário e o dia do seu retorno. Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes e Raimundo Henriques de Paiva. Eu consulto os vereadores sobre apreciar os 2 requerimentos em bloco. Então, em discussão, os requerimentos de número 66 e 71 de 2015.
Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, encerra-se a discussão em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos de número 66 e 71 de 2015, em votação única. Moção de pesar número 37 de 2015. A senhora me permite uma fala, só para esclarecer para os vereadores, sobre a tramitação da CPI e referente a esse requerimento? A senhora pode me permitir? Rápido. Rápido. Apenas informar os vereadores que foi dado um prazo de 15 dias para a excelentíssima senhora prefeita Maria Aparecida Junqueira Campos, para que ela e as pessoas citadas no nosso relatório parcial da CPI apresentassem elementos novos à CPI. E a excelentíssima prefeita, através dos seus procuradores, solicitou essa semana à Comissão Parlamentar de Inquérito uma prorrogação de mais 15 dias para que ela apresente os documentos. E, obviamente, é regimental, e a intenção da nossa comissão parlamentar é apurar os fatos e não dificultar que esses sejam, de forma legal, transparente e ética, apurados. Nós concedemos mais 15 dias para a prefeita, e, apesar dela ter pedido 60 dias, nós não temos absolutamente como autorizar esse prazo, porque a nossa CPI, inclusive, tem prazo para encerrar. Então, nós concedemos 15 dias, essa concessão do prazo será entregue a ela amanhã, na data de amanhã, pelos nossos servidores, mas dizer também para a população que tudo está sendo feito, como já foi dito aqui antes, por nós da Comissão Parlamentar de Inquérito, de forma transparente, de forma aberta. As nossas reuniões têm acontecido todas as terças-feiras, às 9 horas, todos os vereadores são convidados, e a CPI, inclusive, é uma reunião aberta, onde a população, os vereadores, os servidores dessa casa podem participar todas as terças-feiras, às 9 horas. Então, o prazo que se expirava no dia 4, dia 3 do mês 11, ele foi prorrogado por mais 15 dias a pedido da prefeita e concedido pela comissão parlamentar. Obrigada, vereadora. Portanto, a moção de pesar número 37 de 2015, eu solicito ao vereador secretário a leitura da moção de pesar. Moção de pesar número 37/2015. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Eucílio Nogueira pelo seu falecimento. Carlos Roberto Pereira. Senhor presidente, fique à vontade, gostaria de esclarecer. Senhor Eucílio Nogueira, meu grande amigo, conhecido como Neném da Ouro Preto, morador há mais de 30 anos em nossa cidade, grande empresário, construtor, trabalhou muitos anos na Ouro Preto Engenharia, contribuiu muito para o desenvolvimento de nossa cidade. Neném deixa a esposa e 2 filhos. Nossos sentimentos a toda a família. Inclusive, vereador. Pois não, vereador, concedi. Eu não tinha. Da mesma forma. Eu também não tinha conhecimento do falecimento do Neném, uma pessoa, até tive com ele há poucos dias, uma pessoa a quem temos grande consideração. Eu, da mesma forma, peço a permissão do vereador para assinar junto com ele. Pois não, vereador, e todos os vereadores que tiverem interesse. Obrigado. Da mesma forma, eu gostaria de também assinar essa moção junto com o Carlos Roberto Pereira. Concedi, todos os vereadores. E, enquanto as assinaturas são colhidas, nós vamos fazer um minuto de silêncio em respeito ao falecimento de Eucílio Nogueira. Obrigada a todos. Nomeia a comissão especial composta pelos vereadores Edson Miguel de Paula, Luiz Rodrigues Damasceno,
e Rodrigo Vieira Duarte, para emitir parecer sobre o projeto de resolução número 25 de 2015. Em conformidade com o artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, designa o vereador Raimundo Henrique Paiva para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Ordem do dia da próxima reunião. Projeto de Lei 52, 53, 54, 55, 56, 57 de 2015. Projeto de Resolução 18 e 25 de 2015. Requerimento 70 de 2015. Indicações 221 a 234 de 2015. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a reunião.